Ele é jornalista, eu também. Ele trabalhou na revista Exame, eu também. Ele cobriu economia e finanças, eu também. Eu criei um canal de jornalismo independente. Ele criou o maior partido de esquerda do país. A conversa hoje no My News Entrevista é com o deputado Rui Falcão, um dos fundadores do PT, ex-presidente do partido e jornalista. Deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Para mim é muito bom estar aqui também. Aliás, eu conhecia bastante assim o seu canal, o My News, mas por várias circunstâncias não tinha tido a oportunidade de vir aqui. Então hoje é um dia muito feliz para mim por essa oportunidade. Que bom. Você só veio uma vez no Confraria do Brito porque era com o Noblar. Comigo você nunca veio. Mas você estava na conversa da Confraria do Noblar. Tá. Deputado, o que a política tira e o que a política dá? Eu acho que a política, ela às vezes não é muito entendida pelas pessoas. O pessoal acha que política é só deputado, vereador, presidente. A política é uma atividade que reúne as pessoas, que agrega. Política vem de polis, que é a cidade, onde as pessoas se reuniam nas praças para discutir seus problemas. Mas o dia a dia também tem a política. Os debates na família, as soluções que se encontram. Então eu acho assim, tudo que é debate de ideias acaba produzindo soluções. Quando você força um consenso, geralmente leva a enganos. Então a política é boa por isso. Quanto mais debate de ideias, sem baixaria, mais a sociedade avança. Então acho que a política dá isso, e a política que é movida só por interesses, espaço de poder, ela tira das pessoas. Por isso, muitas vezes, as pessoas querem que não se discuta política, naquele senso comum assim. Futebol e política e religião eu não discuto, que é uma maneira de impedir o debate. E toda vez que você cerceia o debate, as coisas não vão bem. Quando é que você decide deixar o jornalismo para ir para a carreira política? Não, então, na verdade não é deixar para ir para a carreira política. A própria carreira política é uma coisa... Não, exatamente, eu ia falar isso. A política não é uma profissão. Eu sou advogado, sou jornalista, não tenho diploma de jornalismo, porque na época que eu estudava ele não era necessário, então eu fazia faculdade de Direito e trabalhava à tarde com um jornal e tal. Eu também fiz Direito. Então, Mais uma coincidência entre a gente. Então, mas aí, na verdade, eu estou na política assim, militante desde os 16 anos. Eu fui presidente do Grêmio da minha escola 2 vezes consecutivas, fiz um jornalzinho na cidade, chamava Monte Aprazível, e era um jornal feito ainda com... Mimeógrafo? Não, que mimeógrafo. Era tipologia manual. Você pegava... com aquelas... Pegava os tipos, agregava, fazia uma chapa e imprimia em máquina plana. Acho que nem existe mais isso hoje. Ainda existe linotipos, mas a máquina plana acho que não mais. E a gente distribuía esse jornalzinho na saída da missa. Eu não me lembro o nome do jornal, mas ele era veículo de algo que nós criamos na época, chamava Associação Científica e Cultural Aprazivelense. Era uma confusão, porque tinha artigos... Mas foi criado na escola? Não, era fora da escola. Da escola. A gente falava da vida das primeiras favelas que surgiu na cidade, combatia o bloqueio a Cuba, isso era em 1959. E daí para frente eu não parei mais, né? A gente tinha um programa de rádio também, essa ALCA, Associação Literária Científica Aprazivelense. A gente discutia divórcio, reforma agrária,
lia textos. Mas isso com 16 anos? Num programa de rádio, na cidade. Bom, aí eu fui para São Paulo, com 19 anos, ingressei na Faculdade de Direito, logo me filiei ao Partido Comunista, morava na casa de estudante, e uma atividade política intensa. Era antes de 64, a gente participava da luta pelas reformas de base, que várias delas até hoje são atuais. Por exemplo, a reforma da universidade, a reforma agrária, a reforma do sistema financeiro, a remessa de lucros para o exterior, o combate ao imperialismo. E na Casa Estudante nós também fizemos um jornalzinho, chamava O Grasno. Como é que chamava? Eu vou me lembrar aqui, falar o seguinte. Depois eu lembro, mas chamava O Grasno. Eu tentei recuperar algumas edições dele, não consegui localizar recentemente, né? Quando veio o golpe... E você era editor, repórter? Não, fazia tudo. A gente fazia um negócio meio solto, cada um escrevia um artigo, alguém levava para a gráfica e pronto, né? Então, seu primeiro ofício foi o jornalismo. Tinha uma coisa que dizia assim: cresce em todo o país. Bom, depois, difícil lembrar tudo, são 50 anos. Aí veio o golpe militar, não dava mais para fazer política aberta, debate, como a gente fazia até então. Foi uma frustração muito grande, porque era um momento de muito entusiasmo no país. Os estudantes faziam sindicalização rural, alfabetização pelo método Paulo Freire, debates políticos intensos, uma vida cultural também muito rica naquela ocasião, todos os aspectos, na música, nas artes e tal, na literatura. E o golpe veio uma bomba em cima da gente, né? Então muita gente desistiu, muitos foram fazer suas carreiras e tal, e eu resolvi continuar militando até o momento em que saí da faculdade, já fazendo uma atividade semi-clandestina ali, né? E acabei me vinculando a uma das organizações que resultaram das cisões do Partido Comunista, que era a Colina, Comandos de Libertação Nacional, que tinha uma regional em São Paulo. Depois essa Colina, ela se fundiu com outras organizações que veio da Navar Palmares, a mesma organização que a presidenta Dilma participou, ela, o ex-marido e tal. Nessa trajetória eu acabei sendo preso no Rio Grande do Sul, depois de sair de São Paulo, ficar no Rio, do Rio para Porto Alegre, fui preso lá numa coincidência terrível. Fiquei recolhido numa ilha chamada Ilha das Pedras Brancas, no meio do Guaíba, 4 quilômetros do continente, e em 73 eu fui libertado com, na época chamava menage, que era uma espécie de liberdade condicional, que você tinha que a cada 15 dias assinar o ponto na Auditoria Militar de São Paulo, que eu voltei para lá. E lá eu, que já tinha trabalhado na Folha, Notícias Populares, na Gazeta, recomecei. Quer dizer, você se formou em Direito, trabalhou na Folha, trabalhou... No Notícias Populares. Na Gazeta. Não na Gazeta Esportiva, na Gazeta, que era da Fundação Casper Libero também, depois adquiridos pelo Grupo Folhas, assim como Notícias Populares. Tá. E quando é que você vai para exame? Então, aí em 73, eu voltei a trabalhar, arrumei um emprego na TV Tupi. Quer dizer, você não chegou a ficar exilado? Saí de onde? Exilado, sair do país, você não chegou a sair? Tive chance de fazer isso, tanto que no Rio Grande do Sul era fácil passar a fronteira e ir para o Uruguai, que na época não estava sob uma ditadura. Mas eu era
achava que sair do país não era, tinha que lutar até o fim. E tanto que a expectativa, quando eu fui para a clandestinidade, eu tinha cartão de crédito, tinha algumas coisas assim, e eu não paguei nada, porque a minha expectativa era ou vencer ou morrer, não tinha outra. Então, para que eu ia pagar imposto de renda, essas coisas, né? Quando eu saí, tinha uma conta grande de imposto de renda para botar minha vida em dia. Então, aí eu fui para a TV Tupi, a Tupi já estava em declínio, atrasava o pagamento e tudo, mas eu fazia noticiário internacional. De lá surgiu uma oportunidade para ir para o Diário Comércio e Indústria, que era um jornal que... DCI ainda não tinha... Ele era, na verdade, seria a Gazeta Mercantil, que veio depois com outra qualidade, com outros investimentos e tal. No DCI eu fiquei de 74, acho, até 75, e aí fui para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde estava inaugurando a sua seção de economia, editoria de economia, e eu fui para lá para ser copydesk. Fiquei lá 2 anos quando resolveram me demitir, não por razões profissionais, mas porque tinham levantado a minha ficha. Eu não tinha sido julgado ainda. Depois fui julgado, fui condenado a 1 ano e meio, apagado pela anistia depois, né? E aí, quando eu fui demitido do Jornal da Tarde, um amigo meu que tinha morado na casa de estudante, um jornalista chamado José Roberto Nassar, ele me convidou para ir trabalhar na Exame. Na época, a Abril era uma espécie assim de asilo para ex-presos políticos, né? Tinha Abril Cultural, muita gente na Abril Cultural, o Jacó Gorender, por exemplo, um historiador conhecido, o Espinosa, que tinha participado também da VAR Palmares, muita gente o Samuel Elvelberg, que é irmão da Yara Elvelberg, que foi assassinada, era companheira do Lamarca. Então, fiquei lá de 77 até 88. Na Exame? Na Exame. Fui, como se diz, fui sendo promovido até chegar a diretor da Exame, diretor de redação, e resolveram mudar a orientação da Exame, mudar a equipe, e me convidaram para lançar a Exame em Portugal. Depois o Alberto Dines é que lançou a revista lá. Mas eu já estava em 88, mesmo estando no Exame, mesmo quando estava antes de ser diretor, eu já militava no PT e estava no Executivo Estadual e depois na Executiva Nacional também. Era 88, era antivéspera da histórica campanha presidencial de 89. Falei, bom, se eu vou para Portugal, vou ter uma interrupção total, não sei quanto tempo eu fico lá. Aí eu resolvi não aceitar o convite e fui trabalhar na comunicação do Diretório Nacional. Ou seja, você trocou Portugal pelo PT. E troquei um excelente salário por um negócio que mal dava para pagar as contas, né? Então foi isso, saí do Exame, aí... E como é que é essa relação com o PT? Foi amor à primeira vista? Como é que é? Não, era assim, né? As pessoas saíam das prisões, estavam buscando alternativas. Eu achava que não dava mais para ficar em pequenos grupos. Eu senti o que era o isolamento quando você ia, por exemplo, fazer panfletagem. Aquela região industrial ali de São Paulo, que hoje quase não existe mais, na Moca, a gente ia ali na hora do almoço e era uma dificuldade para fazer uma panfletagem. Você tinha que puxar um carro, ter uma pessoa que ficasse na esquina da rua fazendo vigilância para ver se não chegava a polícia, e você ia panfletando, os operários estavam sentados ali almoçando e tal, horário do almoço.
as ruas ficavam lotadas de gente. Aí entregava um panfletinho, o cara olhava para você e jogava fora, né? Essa sensação eu nunca mais quero ter. Era assim, pô, nós estamos trabalhando por vocês, né? Que era a época do milagre econômico e tal, chamado milagre. Então, quando eu fui obrigado a ir para a clandestinidade, porque tinha gente que ia para a clandestinidade porque queria. E eu dizia o seguinte, a clandestinidade não é uma escolha, é uma contingência. Então, por que eu fui para a clandestinidade? Trabalhando no jornal, tinha contato, tinha amigos e tal. Quando a polícia foi me procurar, ia entrando na redação, um amigo me avisou, eu dei um passo para trás, deixei meu carro lá e fui embora. Daí para frente, eu não tinha nem onde ficar, porque as pessoas tinham medo. Alguém te hospedar, alguém te acolher, podia significar prisão, tortura e tal, mesmo que a pessoa tivesse absolutamente nada. Foi um tempo muito difícil. Então, isso é a sensação de isolamento, né? Você não tem a quem recorrer. Então, eu não queria mais isso. Aí começaram a surgir algumas organizações se mantiveram clandestinas, pequenas, a ala vermelha do PCdoB, o próprio PCdoB, o próprio Partidão continuava existindo, o PRC, que tinha uma presença forte no Rio Grande do Sul, e começou a surgir um movimento que reunia vários exilados que tinham retornado, intelectuais e tal, Fernando Henrique, o Vefor, Moisés, Irma Passoni, o Almino Afonso, o Plínio de Arruda Sampaio, Perseu Abramo, que era um jornalista de referência para nós, que até dá nome hoje à fundação do PT. Né? E a gente fazia reuniões propondo a criação de um partido, que inicialmente seria um partido popular, um partido socialista, e muita discussão política. O Serra também participava, sempre chegava atrasado nas reuniões. Né? Acho que mas nesse momento começa a surgir também uma articulação para a criação do Partido dos Trabalhadores. O Brizola estava refazendo o que seria o PTB, a legenda foi entregue para Ivete Vargas e ele então criou o PDT no Rio Grande do Sul, praticamente, né? E aí havia contato entre esse grupos de pessoas que estavam querendo criar o PT e o PDT também. E afinal, um belo dia, nós nos reunimos com o Perseu, com outros jornalistas e tal, e resolvemos participar da criação do PT, o movimento pró-PT na época. Né? Quando que você conhece o presidente Lula? Foi já logo na fundação do PT, nas primeiras reuniões, formação do diretório e tal, mas sem maior proximidade também. A minha maior proximidade era com o pessoal que tinha vindo da luta armada, alguns ex-militantes da VAR Palmares que estavam ali participando também. E nessa ida, eu achava assim que o Fernando Henrique e o Almino iriam para o PT e o Plínio de Arruda Sampaio não, que ele era o mais conservador, digamos assim. Só que o Plínio veio para o PT, o Almino e o Fernando Henrique preferiram se enturmar com os autênticos do MDB, né? Pois até o Fernando Henrique foi candidato ao Senado numa sublegenda e o Lula e nós todos fizemos a campanha do Fernando Henrique. O Montoro foi eleito, o Fernando Henrique era o suplente que depois acabou assumindo, né? Mas era isso, os contatos iniciais não eram com ele, né? Depois, em 82, eu participei da campanha e tal, e havia uma ilusão pelos comícios que o Lula era candidato a governador que ia ter um grande resultado, né? Só que naquela época era voto vinculado. Você tinha que votar
de cima a baixo. Então, nós não tínhamos chance, né? Tivemos 10% dos votos praticamente, elegemos 5 deputados federais e aí teve uma frustração enorme, né? Nossa, 10%, todo mundo achava que a gente podia ganhar a eleição e tal. Aí surgiram algumas propostas assim. Uma era ir para o PDT, porque o Brizola tinha ganho a eleição do Rio, né? A outra, esse negócio de eleição e tal, vamos fazer um grupo mais autêntico. Surgiram propostas para quem? Não, no interior, o debate no interior do partido. Vamos para o Brizola, vamos fazer um grupo menor, porque muito despolitizado, muita gente. E a outra era se fundir com os autênticos, entrar no MDB. Quer dizer, então o PT chegou a pensar não, o partido... Um debate interno que nos levou, inclusive, a fazer um documento da chamada articulação do 113, que na verdade eram 112, como teve 2 assinaturas. Uma pessoa assinou 2 vezes, a gente falou, vamos deixar 113, porque tem o 13, e daí se chamou articulação do 113. Era assim, o PT não se funde, nem se confunde. E aí isso deu vigor para a gente continuar. Algumas pessoas foram para o MDB, outros, mas a maioria, que era liderada pelo Lula, os sindicalistas e tal, todos nós ficamos na articulação do 113. E a partir daí, eu fui para a primeira direção estadual do PT em São Paulo. Era uma direção que reunia o Zé Disseu, o Guxiquem, eu próprio, o Zé Álvaro Moisés, o Éder Sader, o Devanir Ribeiro. Na época era um núcleo de gente mais forte em termos de produzir política, de agitar, do que o próprio Diretório Nacional, né? Eu comprei para você um presente que é uma revista, a Veja, que a capa é uma capa vermelha, o Lula está na capa, ainda não chegou, eu comprei no... de 1985, se eu não me engano a data dela. Cadê a revista? Ainda não chegou, calma, não chegou. Mas ela vai chegar e eu vou te entregar. Chega pelo correio, não, você vai... Não, chega pelo correio, fiz um caminho para poder conseguir achar essa revista e comprar a revista. E que a capa é o Lula e que o título é alguma coisa tipo... O editor vai colocar aqui para gente, para ver. O PT cresce, enfim, registrando esse crescimento do PT. O PT hoje é o maior partido de esquerda desse... É o maior partido do mundo depois do Partido Comunista da China, que tem... Do mundo? Eu ia te perguntar se era da América Latina, também, incluindo... Essa é do mundo, né? Então, vira esse grande partido de esquerda. Quais são... eu queria que você falasse para mim, quais são os erros e quais são os desafios para o futuro? Porque você está no PT desde sempre, você não saiu do partido em nenhum momento, você não... Enfim, o tempo inteiro você está ali no PT. Qual é a leitura que você faz dos erros e dos desafios futuros do partido? Primeiro, eu acho que quais são os principais méritos do PT, né? Eu acho que ele resgatou uma ideia importante, que é... Esse é um petista raiz, não é um petista Nutella. Eu falo, me diz os erros, e ele fala, primeiro vamos falar dos méritos. Claro. É um jornalista também, então... Não, o único partido de massas que tinha acontecido aqui no Brasil, não só um partido com eleitoral, foi o Partido Comunista, que depois foi proscrito e quando voltou para a legalidade já não tinha mais o ímpeto anterior. Então, boa parte dos seus quadros tinha sido absorvido pelo PT, por outras organizações, muitos haviam morrido, inclusive, naquela tragédia que foi a liquidação da direção
do PCB e do PCdoB, né? Então, o PT surge como um partido que não era daquela tradição de dirigir a classe trabalhadora. Não era um partido para os trabalhadores, era um partido de trabalhadores, que vinha de baixo para cima, ao contrário de outras tradições partidárias que eram construídas de cima para baixo, né? E vinha com um programa sem, a gente chamava na época, sem reboquismo à burguesia, ou seja, era um partido que defendia a autonomia da luta dos trabalhadores, que fazia uma distinção, inclusive, entre a vida sindical e a vida partidária, garantindo autonomia dos sindicatos em relação a partidos e governos, para que realmente a emancipação dos trabalhadores fosse obra dos próprios trabalhadores. Esse era o conceito inicial do PT, estava no seu manifesto de fundação, e que propunha ir transformando o país pela via democrática até construir uma nova sociedade, chamada, né, sociedade socialista, em que não haveria mais exploração, discriminação, preconceitos. Então esse era o ideário fundador do Partido dos Trabalhadores. Hoje, isso está meio apagado. Então, quais são os... Falta a utopia? Hã? Se perdeu a utopia do... Eu não diria que utopia, porque utopia é uma coisa que fica só no plano das ideias. A nossa ideia era de que houvesse luta política para realizar isso, não era para ficar sonhando, embora os sonhos façam parte de qualquer história. Quem não sonha, quem não vislumbra o futuro, não tem projeto. Então... Não é o Galeano que fala que é a utopia que nos move? Quem fala? O Galeano. Ah, sim. Que é a utopia que nos move, que nos faz andar, né? Teve um momento, assim, que eu diria de inflexão, de aprofundamento do que a gente queria, porque no início, inclusive a eleição de 82 era vote no 3 que o resto é burguês, né? Era a ideia assim, um partido que não tivesse patrões, era uma coisa meio, a gente chamava, né, meio obreirista, ou seja, um partido da classe trabalhadora. A classe trabalhadora, aliás, a gente fala classes trabalhadoras, porque são várias. E eu trabalhava no Exame, era um trabalhador, não era acionista da empresa. Ganhava um baita salário, mas era um trabalhador. Então, tinha certos preconceitos. Eu tinha na empresa um carrinho, era um Escort Guia, na época era um carro bom. Aí ia numa reunião, o pessoal, deixa seu carro longe aí. Eu falei, por que eu vou esconder? Estou com ele aqui honestamente, eu tenho que vir aqui a pé, numa carroça. E Abril dava carro para a gente, né, para os editores. Então, dava não. Emprestar. Quer dizer, a gente podia usar e tal, e eles trocavam, mas ficava com a gente, mas não era... Então, quando foi em 87, teve o quinto encontro nacional do PT. Quando aí nós fizemos, é um documento atual até hoje, documento muito forte, que primeiro definia qual era a nossa estratégia, para que a gente queria ser governo. Era ser governo para ser poder. Tá? Segundo, definir uma política de alianças. Alianças no sindicato, alianças na sociedade, aliança entre classes também. Pela primeira vez, a gente falava de ter os setores médios no PT, não tinha nada de acabar com a propriedade, acabar com o mercado. Na nossa concepção, nesse encontro, o mercado continuaria a existir por um bom tempo, mesmo numa outra sociedade, né? E definia também os limites da atividade parlamentar e a dupla atuação, a ação no parlamento e a ação na sociedade. Então, é um documento histórico, assim, porque fazia uma análise, inclusive, das classes na sociedade brasileira. O primeiro movimento que a gente fez
antes de 87, para definir uma política de alianças, eu, Zé Disseu e outros, fomos quase varridos do mapa, porque um setor sindical falava o seguinte: vocês estão querendo reeditar a política do partidão. Tanto eu como ele tinham sido partidão. Ou seja, fazer aliança com a burguesia, né? Mas quando foi em 88, em 87, nós conseguimos reeditar isso e isso deu base, essa definição, eu acho, deu base com as grandes vitórias que nós tivemos em 88, que elegemos prefeitura de capitais e tal, e era também um pouco do resgate da recusa ao colégio eleitoral. Porque, você se lembra, teve o movimento das diretas, nós participamos bastante da campanha das diretas, e no final da jornada, quando a emenda Dante Oliveira foi derrotada, a ideia da eleição direta virou... Aliança Democrática contra a Tancredo Neves. Em vez de diretas no colégio, né? Nós nos recusamos a ir ao colégio, e aí coisas que o PT precisa retomar. Como é que nós resolvemos a nossa tática? Saiu Ayrton Soares nessa. Não, então, como é que nós resolvemos a nossa tática naquele momento? Vamos fazer uma consulta aos filiados. Teve até uma coisa folclórica, a Beth Mendes foi atriz. Que também saiu por conta disso. Foi da Bar Palmares, e era deputada nessa época. Eles tinham feito uma consulta no Piu Piu. Piu Piu era um bar lá do Bexiga. Era o Twitter da época. E aí que no Piu Piu a maioria era a favor de ir ao colégio, né? Mas nós fizemos um plebiscito interno com 3 textos. Um que era repúdio, não ir ao colégio eleitoral, que eu fiz o texto. O outro era... Que era o que você advogava. Isso. O outro era acho que foi o Ayrton Soares que fez, ir ao colégio e votar contra o Maluf, né? E tinha coluna do meio, que eu acho que era do Paulo Singer, se não me engano, que é ir ao colégio e fazer uma declaração, mas não votar. Prevaleceu por ampla maioria não ir ao colégio eleitoral. E aí os deputados, acho que com exceção do Zé Wilde, se não me engano, todos saíram. Não é que eles foram expulsos, eles saíram do PT. Ao irem ao colégio, eles se desvincularam, né? Deputado, Isso era a história, não podemos cair no isolamento. Você acha que foi um erro? Não, isso permitiu que a gente crescesse eleitoralmente, inclusive, porque nós somos vistos como um partido que tinha coerência daquela grande luta popular que foi a luta das diretas. A gente queria diretas... Mesmo correndo o risco de eleger o Paulo Maluf? Não, a gente sabia... Ter contribuído para eleger Paulo Maluf? Isso era a chantagem para que a gente fosse ao colégio, porque todo mundo sabia que o Tancredo Neves, na sua habilidade, na tradição brasileira de resolver sempre por cima, já tinha feito acordo com os militares. Então não havia o menor risco da vitória do Maluf. Então a gente estava, com relação a isso, a gente estava tranquilo. Tanto que o resultado lá foi muito amplo, né? Então, essa história de não ir para o isolamento é algo que vem hoje aqui também. Várias coisas a gente não faz hoje para não ficar isolado, né? Por exemplo? Não, por exemplo, isso está vinculado também à ideia da correlação de forças. Não, a gente não propõe ainda o fim da escala 6x1, ou a sexta é o novo sábado, ou não fala mais em socialismo, que isso pode nos levar ao isolamento. Não tem correlação para fazer determinadas coisas. Como se a correlação fosse um dado geológico, imutável, como é o caminho dos mares e dos rios. E essa visão imobilista trava qualquer possibilidade de luta social. Porque se eu só proponho determinadas coisas quando elas estão dadas naquele momento, então aquilo que é mais para frente, aquilo que é transformador, eu não luto por isso. Só para te dar um exemplo, hoje nós fizemos a campanha de 2022 do Lula.
Qual era o slogan da campanha? União, reconstrução e transformação. Qual é o slogan hoje do nosso governo? União e reconstrução. Acabou a transformação. Eu digo assim que como o título é muito grande, não cabia tudo no título, então corta o último, que é a transformação. Então, por isso que a imprensa fala, não, estão fazendo mais do mesmo, estão repetindo os programas sociais, que são importantes e foi bom que fossem resgatados, porque o Bolsonaro liquidou praticamente com todos eles, em alguns ele mudou de nome. Mas o fato da gente não estar avançando em transformações estruturais faz com que hoje nós estamos sendo identificados com o sistema. Então, isso, em parte, eu acho que explica, tem outras razões, tem o cerco da grande mídia, tem fatores momentâneos, como a questão da alta de preços, como a manipulação da questão do PIX. Tudo isso concorre para que tenha uma queda momentânea da popularidade do Lula. Mas também pesa o fato da gente ser identificado com o sistema, porque quem está no governo é o sistema, já que ele não foi modificado. As instituições estão funcionando, a gente então, diz. Perdeu o ímpeto transformador. Esse é um dos... Não é erro. Essa é uma das... essa noção de erro, fracasso, erro, acerto, eu acho assim, é uma mudança que vários partidos políticos na sua história sofrem e que levam, muitas vezes, ao seu desaparecimento. Não necessariamente saem da cédula, mas vão mirrando, vão desaparecendo, como é o caso, por exemplo, do Partido Comunista Italiano, que já chegou a ter quase 40% dos votos na Itália, no pós-guerra, e hoje é um partido residual, até mudou de nome e tal. Eu quero voltar no ponto transformador. Você já falou isso para o presidente Lula? Já falei em reuniões do partido, não falei desse jeito que nós estamos conversando aqui, porque a conversa com ele é mais coloquial também, né? Mas apontando diversas coisas. Porque isso é um ponto, eu acho, muito relevante que você está tocando. Porque existe uma demanda na sociedade enfim, as pessoas falam, são as redes sociais, não sei o quê, são isso, é isso, é aquilo e tal. Mas eu acho que o ponto principal é que existe uma demanda, tanto nas diversas faixas etárias, de transformação. Mesmo os conservadores querem transformação, porque estão cansados de viver numa sociedade tão desigual, onde a violência, onde você cria um campo muito grande para o crescimento da violência. E você tocou num ponto que eu acho muito relevante. Você perder esse ímpeto transformador, você pode pagar caro por isso, né? Claro, e quando eu falo transformação, eu não estou dizendo simplesmente que a gente não está colocando na ordem do dia a questão da futura sociedade sem exploração, opressão, fraterna e solidária, que seria o tal do socialismo. Eu estou falando transformação, inclusive, naquilo que é considerado pequenas coisas e que são grandes coisas. Por exemplo, além dessa questão da jornada de trabalho, que em vários países está sendo testada e com sucesso, tem, por exemplo, assim, o Lula fez, em boa hora, eu tinha até um projeto de lei tramitando nesse sentido, igualdade salarial entre homens e mulheres, que até muitas empresas estão se recusando a dar um mapa dos salários para ver se estão cumprindo. E a igualdade entre homens e mulheres não se restringe nas empresas só a salário, a promoção, a admissão. E essa igualdade, ela transborda para além das empresas. Por exemplo, por que as mulheres têm licença maternidade e os homens têm uma licença maternidade desse tamanho? Por que não tem
alternância ou a opção de quem fica mais tempo de licença, o homem ou a mulher. São questões que não são estruturais, digamos assim. Acho que o conjunto da sociedade não se oporia. Isso não está sendo proposto por nós. É a questão da chamada economia dos cuidados. Há um cálculo aí que, se computasse todo o trabalho das mulheres, seja para que o marido vá trabalhar fora, seja para cuidar da sogra, do sogro, do avô, da avó, isso onera praticamente só as mulheres. Além da dupla jornada também, as mulheres trabalham fora e têm que cuidar da economia doméstica depois. E se isso fosse computado no PIB, daria mais ou menos 20% do PIB. Isso teria que ser incorporado e teria que ter uma política que esse tipo de trabalho oculto, trabalho invisível, trabalho que não conta no PIB, tivesse algum tipo de remuneração. Então, Principalmente porque essas mulheres vão viver muito, né? Vão precisar de ter um apoio da Previdência, enfim. E veja como o capitalismo cuida dessas questões. Ele, num primeiro momento, na sua história, ele deixa as mulheres em casa para manter o núcleo familiar, para que o homem possa estar disponível para o trabalho na fábrica ou na empresa. E isso fazia também o que o núcleo familiar não poderia ser dissolvido, como também na origem da Igreja Católica continua até hoje o celibato para que as propriedades não fossem fracionadas. E depois o capital precisa de mais mão de obra, então cria condições para que a mulher possa ser incorporada ao mercado de trabalho, complementando uma renda familiar, que você precisava criar algum nível de desemprego para manter a taxa de lucro. Então, às vezes, você precisava um arroz salarial do homem para manter a economia familiar, tinha que incorporar a mulher no mercado de trabalho. E isso vira uma contradição, porque no momento em que as mulheres vão para o mercado de trabalho, elas também passam a ter uma certa emancipação. Socializa o seu contato com outras, ela começa a... Mas você acha que isso é um pecado do capitalismo? O que só? Exatamente? Essa discriminação em relação às mulheres? Não. Tá aí uma coisa que eu acho que é alinhado entre, eu estou dizendo entre os diversos sistemas, entre os... Não estou dizendo que isso é culpa, estou dizendo qual é o movimento do capital para incorporar as mulheres no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, para não computar a sua... força de trabalho, a sua produção. Dentro de casa. Né? Não estou dizendo que... Eu não sou daqueles que acham que no regime socialista tudo acabou, as mulheres passam... Não é assim, não. Isso é outra coisa. Quando você fala na luta de emancipação das mulheres, isso virou uma coisa identitária. Então, tem um debate hoje, identitarismo versus luta revolucionária e tal. Na verdade, você tem um conjunto de lutas que elas cortam as classes sociais também e que elas têm que ser incorporadas em qualquer partido transformador. Quais são as principais lutas? A primeira é para acabar com a exploração desmedida. O foco do desenvolvimento do capitalismo é a exploração e a expropriação. A exploração é aquela coisa que você paga para o trabalhador menos do que o seu trabalho implicaria para ter uma taxa de lucro. E a expropriação é o que ocorre com relação à natureza, com o que ocorre hoje com os imigrantes, com o trabalho escravo que ainda existe e tal. Né? Então, eu estava te falando isso. Tem um conjunto de lutas que tem que ser incorporada nessa ideia de transformação. E aquilo que é considerado pequenos gestos também, que hoje se chama de a política dos afetos. Vocês fizeram uma reportagem recentemente a respeito daquele jovem do meu time, do Palmeiras, do Sub-20, que está jogando titular também, que foi vítima
foi vítima de preconceito racial. O primeiro-ministro da Espanha se manifestou contra a perseguição ao Vini Júnior, inclusive responsabilizando a Federação Espanhola lá para conter esse tipo de abuso. Aqui, infelizmente, nós não tivemos uma manifestação do nosso ministro dos Esportes na época, né? O My News se preocupou com o assunto e fez uma reportagem. O Nelson Rodrigues dizia o seguinte: o jogador de futebol tem que ter o coração na chuteira. O que ele quer dizer com isso? Que o cara precisa suar a camisa, dar o sangue, o cara que jogou um dia com o braço quebrado e tal. Então, a nossa política em relação às mulheres, aos negros, aos jovens, aos perseguidos, ela tem que ter um pouco também de gestos nesse sentido. Dizer que não é importante o Bolsa Família, o BPC, tudo isso é importante, mas as pessoas já estão tomando isso como um direito adquirido, como uma política de Estado, ou então foi o meu mérito, ou então foi a minha igreja. Então, esses gestos também, eles às vezes têm mais importância num dado momento do que você receber o Bolsa Família. Então, tudo isso o PT precisa começar a refletir, precisa avançar nessa direção e não pensar simplesmente em fazer política a cada 2 anos quando se dão as eleições. Então, é preciso estar no território, é preciso estar grudado na população, ouvindo seus anseios, sendo solidário. Então, é o que eu tenho dito, é um pé na institucionalidade e um pé na sociedade. O parlamento é um meio, não é um fim. E deputado não é profissão. Cheguei no hotel um dia, profissão, jornalista. O senhor não é deputado? Eu falei, não, deputado não é profissão, minha senhora, eu sou jornalista. Então, isso são coisas que, se os partidos... Isso que você está falando é muito importante, né, de colocar essa Se os partidos não se dão conta, eles não são eternos. Isso eu já falei para o Lula, quando dei para ele um livro chamado O Alfaiate de Ulme, quando ele estava preso. É de um comunista já falecido, chamado Lúcio Magri. E ele vai descrevendo, assim de forma semi-biográfica, a história dele e a história da degradação política do Partido Comunista Italiano. Um livro muito bonito. Mas ele mantém no livro, apesar da degradação toda, e ele vendo que o partido estava se estiolando, ele acredita no futuro. Então, o que é o alfaiate de Ulme? Ulme é uma cidade da Alemanha, que um dia um maluco lá gruda umas penas aqui, como Ícaro, vai para cima lá do campanário de uma igreja, e o padre lá embaixo, desce, e ele pula de lá, se estatela, porque ele acreditava que o homem podia voar. E o homem voou depois, com avião, com uma série de coisas. Uma máquina. Então, é bonita essa história. E o presidente leu? Conversou com você sobre isso? Deve ter lido, porque ele leu bastante na prisão, contrariando aquilo que o Luiz Carlos Prestes dizia, quando o PT estava nascendo, que uns achavam que era obra do Golbery, que era um partido de infiltração da CIA e tal. Aí que o Lula nunca tinha passado da página 25 de nenhum livro, né? Porque tinha um pouco de... a gente chamava isso de... Isso se perpetuou, assim. Como é que chama essa história de... só a prática é critério da verdade, então é só... Não precisa teoria, não. Um pouco de repulsa à leitura. A leitura, e tal, é verdade. Mas hoje o Lula não. O Lula lê bastante, e leu bastante na prisão. Dizem até que a prisão é a escola dos revolucionários, né? Por isso que eles proíbem a entrada de livros subversivos nas prisões. Nas prisões. E o pessoal era muito criativo, porque...
Essa Pegava história é o muito miolo boa. do livro, botava uma capa de um romance. Essa história é muito boa. Você acha que o próximo presidente do PT tem que trabalhar para recuperar esse ímpeto transformador? Com certeza, porque a burocratização, a institucionalização, um partido que seja só de parlamentares, governadores, de políticos profissionais, ele não vai para frente. Então nós precisamos recobrar esse espírito transformador que está na origem do PT. Não estou dizendo para voltar no passado e tal, porque o país é outro e tal, mas tem até... Eu precisava recuperar meu celular para dizer... Eu pego para você. Quer que eu pegue? Estou amarrado aqui. Não, uma coisa para eu não tenho de cor, mas é uma coisa assim, o país mudou, a classe trabalhadora mudou e tal, então o PT precisa mudar, mas não renegando o seu ideário fundador. Então eu recebi isso aqui de um empresário, um grande empresário, por sinal, em que ele fala isso, que está tendo muita mudança e tal, mas a gente não pode... Eu faço questão de ler aqui. Foi esse empresário que te mandou? Foi. Ué, mas acho que é com Y, acho. Quer ver? Ele diz aqui o seguinte, acho que vou ler um pouquinho porque vale a pena para o seu programa. Bom dia, meu caro, o PT não pode perder sua bússola. Olhe meu entendimento. O Brasil elegeu um presidente compromissado com o crescimento e desenvolvimento da sociedade com justiça social, objetivando resolver as desigualdades, fiel à democracia e às instituições. Não pode abrir mão das convicções. O que sustenta uma instituição são seus propósitos, cultura e princípios. Independente de concordância ou não, adaptar-se aos novos tempos não significa perder as origens. Aí vem, como diz Paulinho da Viola, fico até emocionado quando eu vejo isso, a toda hora rola uma história, que é preciso estar atento. A todo instante rola um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar, não estranha. Vem chegando a luz de um novo dia. O jeito é criar um outro samba sem rasgar a velha fantasia. É muito bonito isso. Não é bonito? Não serve para o PT isso? Serve para todos nós. Aí eu não posso... Aí eu respondo para ele, genial, principalmente o final. A gente pode até perder as eleições, mas não pode perder os princípios. O resto eu não vou... Vou só te mostrar porque eu não quero ficar propagando. Veja só o finalzinho aí. Ai, que legal! Eu não posso... Mas eu posso. Elogio em boca própria. Você é um farol na sociedade, Rui. Se faça ouvir. Isso é importante, se fazer ouvir. Então, você vê, não é um petista. É um grande empresário, que eu não vou citar o nome, ele mandou para mim, eu não vou ficar dizendo quem é, né? Mas é uma coisa que estimula a gente, né? E, além de estimular, eu acho que ele foi muito feliz nessas colocações que ele fez para você. Agora, isso mostra que ele não está no campo oposto, ele quer a mesma coisa. Isso. Ele quer um país democrata, ele quer um país menos desigual. Isso é bom para todo mundo. E isso, a gente já está aqui acabando o nosso tempo, mas isso é uma coisa que eu sinto, por exemplo. Eu, como você, trabalhei na Exame. Eu, como você, cobri economia. Não fui chefe como você, mas trabalhei um bom tempo lá e depois no Valor Econômico, e depois na Folha de São Paulo, e depois, enfim, sempre cobrindo essa área de economia e finanças. E sempre fui muito atacada porque cubro a área de economia e finanças, como se eu fosse um banqueiro. Não sou um banqueiro, eu não defendo. Eu não defendo os interesses de banqueiro, eu não seria uma boa banqueira. Mas, enfim, acho que existe essa coisa da briga. Eu acho que existe
há hoje muito mais pessoas que... Por exemplo, os empresários. Você tem pequenos... Eu sou uma pequena empresária. Eu não sou fascista. Eu não exploro ninguém. Entende? Eu tenho um canal de jornalismo. A questão das redes sociais, das big techs, que é um problema, mas eu acho que é visto de uma outra forma. Pô, as redes sociais nos permitem estar aqui. Eu jamais conseguiria ter um canal de televisão, não é televisão, um canal de notícias, não fosse a tecnologia. Não fosse a tecnologia, eu teria que estar empregada numa grande empresa, que no Brasil poucas, que concentram, enfim, que eram. Hoje não, hoje você tem vários jornalistas com seus canais, entende? Então, eu acho que não existe, é possível, né? É possível viver num mundo com uma tecnologia que ela seja acessível a todos, enfim, e isso não quer dizer que eu compactue com Elon Musk, entende? Pelo contrário, tenho sérias críticas, mas enfim, essa coisa de colocar essa guerra, essa briga, isso é muito ruim. Você tem um grupo de pessoas não barulhentas que querem a mesma coisa. Isso não significa que não haja conflito, contradição, sim, antagonismo. Por isso que é impossível você querer, num momento como nós vivemos, a tal do acabar com a polarização. Ela existe. Ela se manifesta, por exemplo, em Copacabana, no domingo, que embora numa manifestação frustrada, tem um grupo de pessoas que não quer esse tipo de conversa aqui, como fizeram no 8 de janeiro, como fizeram no dia da diplomação do Lula, que querem desrespeitar o básico, que é reconhecer o resultado de uma eleição. E por isso planejavam até matar o presidente da República, o vice-presidente e até, inclusive, o Alexandre de Moraes. Então, isso, num momento como esse, você não vai lá com a bandeirinha branca e fala assim: pessoal, vamos conversar aqui entre nós. O fascismo, o proto-fascismo, o autoritarismo, ele não se contém com flores. Você estava comigo num restaurante outro dia, em que eu perguntei para um garçom que ia pegar o OAB dele no dia seguinte. Eu falei para ele assim: você acha que passa a redução do imposto de renda de até R$5.000 com compensação para aqueles poucos bilionários? Ele falou assim: só com enfrentamento. Então, não é... Aliás, ele falou muito bem, né? Ele fez ele justificou isso. De uma forma então, hoje o Lula vai estar mandando para a Câmara, provavelmente, o projeto de isenção do salário mínimo do imposto de renda a quem ganha até R$5.000. Vamos ver como é que isso vai ser votado e que eu espero que seja aprovado com a compensação em cima e tendo junto também o fim dos supersalários, dos penduricalhos. Então, são bandeiras nossas que eu acho que tem eco na sociedade, embora isso seja muito difícil de aprovar na atual composição do Congresso Nacional. Mas olha só, quando você fala da polarização, você colocou num polo o fascismo. O presidente Lula provou com a Frente Ampla que você tem pessoas conservadoras, pessoas de direita, pessoas de centro, que se uniram a ele na Frente Ampla contra o fascismo. Esse é o ponto. A polarização é contra o outro polo, é o fascismo. Se a gente for discutir o que é o fascismo, não é exatamente o fascismo da Itália, o nazismo e tal. São manifestações de ultradireita, muito conservadoras, como agora nos Estados Unidos. Antidemocrático. Um presidente que bota na cadeia um recém-formado, casado com uma brasileira que está grávida de 8 meses, que simplesmente estava defendendo a luta dos palestinos. Quer dizer, o cara sem direito de defesa, sem advogado, foi sequestrado, jogado numa prisão, num país que diz que é o máximo da liberdade de expressão. Então, essas manifestações, elas estão ocorrendo aqui no Brasil.
Tem empresários que financiam isso, como Luciano Hang e outros. Então, a própria existência de uma frente ampla, que foi uma frente eleitoral importante, mas isso não impede, não pode impedir que o PT, que é o líder disso, queira manter o seu programa, o programa que foi votado nas eleições. E o programa das eleições falava em transformação. Então a gente disputa no interior do governo e na sociedade que essas medidas transformadoras possam ser aprovadas, muitas vezes em contradição com integrantes do próprio governo, que queriam só impedir a vitória do Bolsonaro, mas não querem mudar mais nada. Então, o que eu digo é o seguinte: a polarização não é uma escolha de um partido. Não queremos polarizar, ela existe. E, portanto, ignorar isso e fazer uma bandeira branca significa ser derrotado. Se a gente não tivesse chamado a sociedade a alertar para o 8 de janeiro, inclusive com as revelações que foram feitas posteriormente, provavelmente o nosso governo teria sido derrubado. Então, nenhuma mudança se realizou, mudança estrutural foi feita até hoje sem luta social. Isso não existe. Luta social envolve manifestações, envolve, às vezes, confrontos. E eu não estou falando aqui de luta armada, porque alguns países fizeram transformação através de revoluções, de libertação, lutas anticoloniais. Os próprios Estados Unidos fizeram a sua Constituição, fizeram a sua emancipação dos ingleses com luta. E outros povos também, principalmente na África, os processos de decolonização. Então, para concorrer à presidência do PT, o principal ponto é esse? É recuperar o ímpeto transformador? Não. Eu lancei uma carta aos filiados, tempos atrás. Semana passada, não foi? Isso. Que não é uma carta de candidato, é de um militante. Mas pode ser? O futuro a Deus pertence. E ali tinha vários pontos de recuperação do programa do PT, falava disso, de não ser ativista apenas nos momentos eleitorais, de incorporar reivindicações da classe trabalhadora, tinha uma agenda mínima, que até alguns pontos a gente discutiu na bancada, que era o fim da escala 6x1, a questão da redução, a isenção do imposto de renda, a questão da reforma agrária, várias mudanças que eu acho que o PT precisa abraçar com mais vigor, com mais compromisso, até para ajudar na recuperação da popularidade do Lula e na sua eleição em 2026. Porque hoje o nosso projeto foi reduzido, embora seja vital, foi reduzido a eleger o Lula em 2026. Mas o nosso projeto, na verdade, é um projeto maior, que é construir essa sociedade aí que você disse, onde todos vivam bem, onde não haja discriminação, onde não haja desigualdade, onde não haja violência, não haja preconceito. Então, a eleição faz sentido quando você tem também por objetivo, por propósito, transformações desse tipo, que não se dão num momento só, tem um curso médio e longo prazo. Inclusive, a gente acena nessa carta com uma preocupação, que é o PT pós-Lula. Seja o PT pós-eleição do Lula, seja o PT numa infelicidade que seria não reeleger o Lula, e o PT após a nossa finitude dos nossos líderes, inclusive do Lula, que os líderes passam, mas o partido pode ou deve permanecer. Pode? Deve? Isso. Pode e deve. Para a gente encerrar, você falou bastante da classe trabalhadora. O micro e o pequeno empresário, eles fazem parte da classe trabalhadora? Num conceito ampliado de classe trabalhadora, sim, até porque o microempreendedor, tal como ele existe na sua maioria, ele não explora a força de trabalho. Então, e o pequeno empresário?
explora a força de trabalho? Não, explora dentro dos limites do capitalismo, mas não é o inimigo da mudança. E, portanto, está incluído no nosso bloco de alianças para transformar o Brasil. Veja a nossa resolução do 5º Encontro Nacional, em que isso está bem claro. Isso é interessante, porque esse é um segmento que historicamente é importante para qualquer economia e nas últimas décadas vem crescendo cada vez mais, dadas as transformações econômicas, transformações da sociedade, enfim, cada vez mais você tem pequenos empresários, gente que faz isso por opção. Tem gente que por conta da recessão e por conta de uma série de coisas foi obrigado a ir por esse caminho. Mas tem pessoas, e entre os jovens bastante, que fazem isso por opção. Eu fiz isso por opção. E tem outras pessoas que fazem por opção, enfim, porque enfim, gostam de desafios, querem fazer. E é muito diferente, né? Um pequeno empresário de um grande empresário. A gente tem que analisar bem essas coisas, porque a gente vem de uma tradição, que é eu, pelo menos, da tradição do marxismo, e há muitas... houve um período de recesso depois do fim da União Soviética, em que todo mundo, não, tal, está superado, Marx morreu e tal. Primeiro, você não deve tomar o marxismo como uma bíblia. Ele mesmo não se dizia marxista. E, felizmente, recentemente, seja na universidade, seja em outros campos, tem muita recuperação da tradição. São os chamados marxismos, e com muitas contribuições importantes, como, por exemplo, a Nancy Fraser, que introduz o conceito de expropriação e que fala da questão da transversalidade da luta ambiental, não do tal do capitalismo verde, do feminismo cortando a questão de classes, do caráter estrutural do racismo no capitalismo, se vem com o capitalismo ou veio depois. São coisas muito interessantes que também o partido, os seus intelectuais, seus militantes deviam estar se apropriando disso para conhecer melhor a sociedade. Para, como diz o Godard, Jean-Luc Godard, entender antes de afirmar. Então é a dúvida também como contraposição daquela certeza absoluta que muitas vezes leva ao negacionismo. Então a ciência e a política também se faz com dúvidas, interrogações, preocupações. Obrigada pelo seu tempo.